você explica essa objetividade da alma da pessoa, dela bater o olho em alguma coisa, e aí um exemplo simples do cotidiano, ela vê uma roupa e ela já sabe que é aquela. Como que você explica essa objetividade da alma? Isso está muito relacionado a autoconfiança dela, né? E a autenticidade dela, né? Porque para você ser objetivo em tudo aquilo que você vai realizar, seja no meio empresarial, meio de vida comum ali no teu dia a dia, você tem que confiar em você, né? Você tem que estar seguro em você, independente das opiniões externas, por mais respeito que você tenha, né, pelas opiniões de pessoas queridas ali, que você tem um laço amoroso. Então, particularmente assim, quando eu vou decidir alguma coisa, quando eu vou comprar alguma coisa, tipo, eu comprei a jaqueta que eu usei no Paranormal ali, aquela marrom. Eu entrei de longe, eu bati o olho, bateu o olho, já fui nela, peguei, vesti, gostei, é isso, pronto, né? É quando a gente já tá ali, agora, não querendo puxar pra mim, mas é quando a gente já tá ali num estado interno, tipo, de não perda de tempo com outras coisas, né? A gente tá objetivamente ali. Mas aí, claro, o Pai João tá pedindo pra eu enfatizar aqui que a gente não pode deixar de considerar as influências energéticas externas como influências de energias dos astros, signos, que também influenciam nisso, né? Particularmente eu, né, sou de aquário, né? O aquário também é uma pessoa muito decidida ali, é uma pessoa que, né, que bate o olho também, resolve rápido. Já, por exemplo, acho que o libriano é muito indeciso, né? Tem essas influências ali, mas de um modo geral, essas influências externas é muito relacionado a Astrologia. não, a alma. A A capacidade da alma ali de se conduzir. Autoestima, né? Amor próprio, ali, autoconfiança, como é aquela palavra que eu falo sempre? Autenticidade, está relacionado ao espírito mesmo ali, né? Que não perde tempo com coisas outras, senão somente aquilo que vai ser bom e útil para ele. E isso teria a ver com o pacote transcendental da alma? Sim, o pacote transcendental, ele é a escola, né? É a escola que a alma vai se lapidando e vai se moldando ali, né? Então, quanto mais decidido você é, mais autoconfiança você tem, você vai olhar para uma coisa, tipo, isso é um cálculo, uma análise, um negócio feito dentro de você muito rápido, né? É isso. E nem que todo o contexto em volta fique, não, mas isso não é assim, porque não é. Mas dentro de você, se você está em paz, se você está sereno, se você está seguro e sabe que aquilo é o melhor, você tem que se ouvir antes de ouvir qualquer coisa externa, né? Mas aí você tem que ter a certeza dentro de você e, de fato, não importe o que a opinião externa coloque ali. Você vai ter que se respeitar e vai ter que seguir aquilo ali. Mas é como eu sempre falo também. A dúvida, na maioria das vezes, é sempre não, né? Então, sempre que você tiver dúvida em relação a alguma coisa, sempre que você tiver dúvida em relação a tomar uma decisão, enfim, alguma medida que você tenha a tomar, espera pelo menos 72 horas, já dei uma aula sobre isso, e não toma decisão se você tiver dúvida, né? Então, na dúvida, considera o não, né? Se não tiver esse calorzinho, essa certeza no teu interior que vai te blindar de qualquer narrativa externa, não vai, espera, né? Então eu particularmente eu não compro uma coisa que seja de um valor mais elevado, não tomo nenhuma decisão assim por influência externa nenhuma, ainda que eu ame a opinião externa que possa vir da pessoa, enfim, do contexto ali, ainda que sejam pessoas que eu admire, que, enfim, se eu não tiver a certeza dentro de mim, não importa o que aconteça, eu não tomo a decisão. Você falou... Ou eu tomo a decisão, né? Você falou de um cálculo de maneira rápida e muito assertivo. Mas e nas situações, Nevinha, em que a pessoa é apenas impulsiva?
como diferenciar essa assertividade da escolha de uma impulsividade? O impulsivo, né, ele está muito relacionado a quê? Aí aos traumas da pessoa ali, né? Geralmente da infância da pessoa, geralmente do contexto opressor que ela viveu. Às vezes são dores que ela traz na alma e ela compensa, é como um vício, né? Ela compensa com coisas externas, às vezes na compulsividade da compra, às vezes na compulsividade do uso de alguma substância química, às vezes numa questão do alcoolismo, né? Às vezes, tá certo falar dessa forma, tá, né? Às vezes, enfim, qualquer outra situação que leve a gente ali para um desequilíbrio ali. Então, como é que a gente faz para saber? O compulsivo, a gente que age por impulso, que está indo por impulso ali, ela não tem paz nunca, né? Então, ela vai no impulso, ela compra uma coisa no impulso, mas daqui a algumas horas ela se arrepende, né? Daqui a algumas horas ela tá... Poxa, por que eu fiz isso? Ela vai estar sempre dando um passo para trás depois de fazer alguma coisa no impulso. Já o que é decidido, não. Ele vai ficar em paz para sempre porque tá feito. Então, como é que você vai fazer essa medida? Faz um levantamento histórico mínimo de como que você tem reagido nos últimos tempos em relação a essa pauta, a essa questão. Aí você vai ter uma ideia se você tem agido mais por impulso, por algum trauma, ou se você está agindo realmente seguindo uma instrução direta da tua alma ali. Nada como a terapia, né? A terapia ajuda você a entender isso mais facilmente ali. Existe algum tipo de arrependimento que seria saudável ou não? Ele sempre está realmente ligado a essa questão que você falou? O arrependimento, dentro desse contexto? Isso, né? dentro desse contexto. O arrependimento, ele vai vir com culpa, né? Então, assim, ele vai estar sempre ligado ao trauma, nesse contexto, né? Ele vai estar sempre ligado à dor ali, porque o arrependimento, nesse contexto, ele é a tua alma dizendo, não é por aqui que a gente tem que ir. A gente precisa resolver isso, não é por aqui. Aí daqui a pouco, passam uns dias, aí você entra numa impulsividade de novo, de novo. Aí você volta de novo pro arrependimento. A alma de novo, não é por aqui que a gente tem que ir. Não é esse caminho que a gente tem que ir. Não é aqui que eu gostaria de ir. E vai ficar nesse ciclo até a gente fazer o trabalho ali de rearranjo interno.